Bom, pessoal, vamos dar continuidade às equações de Maxwell, agora de uma maneira mais devagar. E também até aprofundar um pouco, porque eu suponho que fui um pouquinho rápido. Às vezes, quando usei a lousa, fui um pouquinho rápido demais. E agora eu vou recapitular com novas figuras e prosseguir para comentar sobre as equações de Maxwell. Depois a gente vai passar para algumas aplicações. Outras aplicações das equações de Maxwell. Vou passar aqui. Então, a primeira equação de Maxwell, é interessante de tudo você saber entender a equação, saber que está envolvida, tem duas coisas envolvidas aí na equação, duas equações distintas que estão juntas, é a lei de Faraday e a lei de Lentz, que é um professor russo aí, Lentz, e que esse Lentz ele fala do sentido da corrente induzida devido à variação do fluxo. Então entenda, existe um campo magnético variável no tempo? A resposta é sim, sim existe. Aí Maxwell e Faraday, diz assim, então se eu conhecer a variação do fluxo magnético no tempo, eu posso determinar a polaridade da força eletromotriz induzida. Aí Lenz diz, então você pode calcular também a corrente. A corrente induzida, ela tem um sentido tal que sempre se opõe à variação do fluxo. Então, são duas equações com implicações enormes no dia a dia, Então, essa equação ela vale mesmo para o vácuo. O vácuo é a ausência de meio material, não precisa ter material condutor para ser induzida uma FEM, não precisa, nem mesmo no vácuo existe essa FEM induzida. E se não fosse assim, não havia propagação da onda eletromagnética no vácuo. Porque diz, a lei de Faraday só vale no condutor. Não vale no condutor não. No condutor, quando você coloca num motor, numa máquina elétrica, é porque você quer que aquela tensão fique confinada àquele enrolamento. Ele está ligado em delta, está ligado em estrela, depois você vai montar o sistema trifásico a partir dali. Então, o que está envolvido aí? Está envolvido tensão, FEM induzida, está relacionada também com a própria corrente induzida e campo elétrico induzido. Mas por que campo elétrico? Olha, a variação do campo magnético gera um campo elétrico. Não sei se você tinha percebido aí, porque a equação ela diz, existe campo magnético variável no tempo? A resposta é sim. Ela disse, olha, então, existe o campo elétrico induzido. Esse campo elétrico induzido ele é muitas vezes usado para o cálculo da tensão. É o primeiro termo da lei de Faraday. Então, vamos prosseguir aqui. Vamos prosseguir aqui com uma ilustração. Vamos lá aqui. Então, a forma mais conhecida é essa daqui. A gente usa muitas vezes. A gente não quer saber de muito detalhe, falar só da FEM, A força eletromotriz induzida no secundário do transformador. A bobina do secundário está lá, não está ligada eletricamente com a bobina do primário, estão isolados eletricamente, mas existe um fluxo mútuo, fluxo magnético mútuo, e esse fluxo magnético varia no tempo. Então, pela lei de Faraday-Lentz, existe o quê? Uma FEM, dada em volts, que é dada dessa forma. Você diz, olha, essa forma aí é mais conhecida, eu sabia. Mas aí a gente vai mostrar o outro formato que a gente já mostrou, integral, e o outro diferencial. Então aqui o exemplo é uma bobina condutora. Você diz, olha, bobina condutora aqui. Essa bobina condutora é mostrada por esse círculo vermelho. Ele é uma bobina condutora, ela não, digamos assim, inicialmente não circula nenhuma corrente, mas de repente o que é que acontece?
você vem aproximando o ímã, o polo norte dela. Olha, o polo norte dela está vindo. Então, quando ele está vindo, o fluxo magnético está aumentando. Olha as linhas do campo magnético B. B, densidade de campo magnético. Então, aumentando. Um observador aqui sobre a espira, ele dizer, olha, tem fluxo magnético, ele varia no tempo e ele está aumentando. Aumentando seguiria esse símbolo aqui, ó. dφ/dt é o fluxo magnético que está aumentando. Então, esse sinalzinho daqui, que a lei de Lenz diz, a corrente induzida tem um sentido tal que se opõe à variação do fluxo. Aí você diz, qual o sentido da corrente que deve se opor? O sentido da corrente que deve se opor é essa no sentido anti-horário. E com a regra da mão direita, os dedos, o polegar apontando para o sentido do I, os dedos curvados, dão sentido do fluxo magnético. Então, esse fluxo, essa seta aqui em vermelho, apresenta o fluxo magnético produzido pela corrente induzida. E ele se opõe. Agora você diz, o que é isso aí? Eu não entendo esse negócio de se opor. O que é se opor? Se opor é o seguinte, você está com o polo norte de um ímã e você vem com outro polo norte. Isso é oposição. Experimente pegar dois polos norte. Dois polos norte, colocar dois ímãs. Ele vai ter oposição. Você vai sentir uma força no seu braço. E diz, olha, tem uma força aqui afastando. Então, essa oposição é uma força que vai surgir na bobina pela aproximação do campo magnético. Observe que não é força de atração. Você diz, pensei que era atração. Não é atração. É força de oposição. Por quê? Porque é a própria lei de Lenz. A corrente induzida tem um sentido tal que se opõe à variação do fluxo. Como você se opõe a um polo norte que se aproxima? Com outro polo norte. A bobina se tornou um polo norte. Não é um ímã, é um eletroímã, né? O eletroímã. O ímã natural e tem o eletroímã que é artificial. Vamos agora prosseguir aqui. Agora, no formato integral, você vê um outro aspecto da equação. Porque muitas vezes nos problemas, pode olhar lá, ele quer calcular a FEM. A FEM às vezes se chama força contra-eletromotriz, quando ela se opõe a uma tensão aplicada no caso do motor. Aí você diz, olha, por que eles perdem tanto essa FEM? Por quê? Porque é um valor interessante de se medir. A FEM é medida no voltímetro, é dada em volts. Então, por que não predizir? Se é um gerador, você pede a tensão induzida, né? Aí a tensão induzida, você diz, mas de onde que vem essa tensão induzida? Essa tensão induzida, ela vem do campo elétrico induzido. Esse daqui, ó, é o EI. Não, eu disse EI, não. É o E subscrito IND. Eu acho que essa nomenclatura é usada também no SADICO. E DL é um elemento do percurso fechado, como por exemplo do Inspira, né? Se você tem um Inspira e essa Inspira ela vai reagir à aproximação, à variação do campo magnético, criando um campo elétrico induzido. Aqui, ó. Então você diz, o que é necessário para resolver esse tipo de problema? De repente, ele dá o valor do B, dá o valor do B e dá a frequência de variação. Aí você vai calcular o fluxo magnético. De repente ele já dá o fluxo magnético. Então você deriva a expressão do fluxo magnético e você tem a FEM. Nesse caso, em alguns casos, você calcula o campo elétrico induzido primeiro. Em outros casos, você vai direto para a FEM, derivando o fluxo. Então, tem várias maneiras de resolver esse tipo de problema. Vamos partir agora para o próximo slide. E a segunda equação de Maxwell. Essa segunda equação de Maxwell, ela é tratada quando você trabalha com cargas elétricas. Você tem carga pontual, carga linear, superfície de carga. Isso está envolvido com a lei de Coulomb. E aqui você tem desse lado aqui o fluxo elétrico de uma superfície fechada. Você tem o elemento
ds sobre a superfície gaussiana, ds, tem que calcular o ds. Você tem que o D é densidade de campo elétrico, certo? Então, nesse tipo de problema aqui, você trabalha com o que? O fluxo em torno de uma superfície fechada. Pode ser superfície cúbica, esférica, cilíndrica. Então, nessa superfície gaussiana, você calcula o fluxo e diz que o fluxo sobre uma superfície fechada é igual à carga englobada na superfície. Quanto de carga tem dentro da superfície? O total pode ser ρV dV, porque ρV seria a densidade de carga englobada na superfície volumétrica. Ela pode ser variável, pode ser constante, você às vezes precisa integrar. Então essa equação, ela é aplicada quando você trabalha com densidades de carga ou então com carga. Então esse tipo de problema muito explorado na eletrostática. Você, puxa vida, tanto de exercício que você calculava nisso aí. Tinha o cálculo de linha de cargas, né? Tinha outros cálculos que você fazia. Mas, então esse exercício aí é o exercício usando a segunda equação de Maxwell. Vou passar aqui para o terceiro. A terceira. Bom, interessante essa daí. Essa equação, chamada terceira equação de Maxwell, é também chamada de lei de Ampère, porque está associada aos descobrimentos de Ampère. Mas Maxwell deu a contribuição nessa equação. O livro mostra em detalhes como ele encontrou um termo adicional que é somado aqui. Então, esse termo aqui, eu vou explicar. Ele diz, se houver corrente de condução é uma corrente que circula em um condutor, que tem uma condutividade sigma. Então, sigma vezes o campo elétrico é o que? A corrente de condução. Se o meio for condutor, ele tem um sigma elevado. Então, ele dependendo do campo elétrico atuante, aí, uma bateria, por exemplo, ele tem uma corrente. Então, ele diz que a corrente de condução produz um campo magnético. Essa descoberta aí foi feita logo no início, quando você pegou uma bateria, colocou uma bússola perto assim, do condutor com a corrente produzida pela bateria. Ele viu que quando ele batia a chave assim, mantinha a chave fechada, aí existia um campo magnético. Aí ele associaria, olha, corrente aqui só se produz o campo elétrico. Era uma coisa, olha, não sabia disso não. Corrente elétrica produz um campo magnético, campo magnético. A unidade de H é ampere por metro. E aqui dl é um pedaço do condutor. Se o condutor for fechado, você pode multiplicar o HDL, que esse aqui é a circulação do campo magnético. Mas aqui, ó, integral de linha fechada. Certo? Você tem que ter uma simetria para você calcular essa equação. Mas agora, a gente vai passar e comentar o texto, a descoberta de Maxwell, né? Que como a expressão diz, é só eletrostática, magnetostática. E essa aqui é a forma quase estática. O que é a forma quase estática? É usada como aproximação para baixas frequências. Tem aí esse domínio de baixa frequência, é para frequência menor do que 1,5, né, kHz. Então 60 Hz, 400 Hz é baixa frequência e pode ser aplicada dessa forma quase estacionária. Agora, vou comentar bem rapidamente sobre como ele provou que deveria haver um termo adicional chamado corrente de deslocamento. Então, aqui tem o que? Densidade de corrente de condução e aqui densidade de corrente de deslocamento. Então, o Maxwell, na sua tese de doutorado, ele trabalhou com essa equação e não era assim, que aí essa simplificação, esse
essa forma de apresentação veio depois, mas ele trabalhou com 3 equações, não, com a equação com 3 termos, e agora está simplificada. Então ele disse assim, ó, tem uma propriedade matemática que diz que o divergente do rotacional de qualquer campo ele é zero. Porque, ó, observe que o vetor nabla aplicado ao H dá um vetor perpendicular ao H. Então, esse produto aqui ele é perpendicular ao produto nabla. Então, quando você tem divergente do rotacional, esse resultado é sempre zero. Aí você diz, qual é o problema? O problema é o seguinte, se você aplica o rotacional desse lado, você tem divergente do rotacional de H igual a zero. Aí divergente de J igual a zero. Você aplica o divergente nos dois lados. Só que divergente de J igual a zero não é possível. Por quê? Porque aqui abaixo você tem a equação da continuidade, que diz que o divergente de J é a variação da densidade volumétrica de carga no tempo. Então, essa é geral. Essa equação, chamada equação da continuidade, na forma integral, diz que o fluxo ou a corrente na superfície fechada é proporcional à diminuição da carga no interior da superfície. Então, essa é geral. Então, ele disse, ó, só pode estar errado. Tem que ter outro termo aqui. Então, esse termo adicional envolve o D. O que é o D? Densidade de campo elétrico. Tem que haver a densidade de campo elétrico. Então, ele adicionou esse segundo termo à equação da lei de Ampère e completou. Agora, esse segundo termo ele pode ser bem baixo, para baixas frequências, que ele é tão baixo que você diz, olha, essa corrente aí é muito baixa, meu amigo. Mas nas altas frequências ele atinge valor elevado. Então aí eu mostrei aí somente que como essa equação ela está incompleta para as equações dinâmicas. Vou passar aqui para a próxima. Essa daqui. Eu vou só dar um exemplo de como medir e ter uma ideia desses valores do JD. JD é a densidade de corrente de deslocamento. JD, densidade de corrente de deslocamento. Ele é dado por a variação do D do campo elétrico no tempo. Então, ó, a gente já mostrou que esse operador dt pode ser substituído por J-ômega. Aqui é uma propriedade fasorial. Sempre você pode substituir JD por ômega. Veja no vídeo anterior que a gente já fez essa demonstração. Então, ó, você pode obter a densidade da corrente de deslocamento conhecendo a frequência, conhecendo também o campo elétrico e o meio aonde você está trabalhando. Por exemplo, você diz, não, eu estou entre as placas de um capacitor, é mesmo? Então a pergunta é, que material está entre as placas do capacitor? É o vácuo? É o material dielétrico? Qual a permeabilidade relativa? Então você faz algumas perguntas para obter essa densidade de corrente de deslocamento. Aí você diz, não, mas não quero corrente, não quero densidade, não, eu quero corrente. Então, para encontrar a corrente, basta multiplicar JD por S. S é o quê? A placa, a área das placas do capacitor. Se o JD ele for constante, então basta multiplicar sem integração, corrente total de deslocamento é o JD vezes S. Porque essa área está associada com a área da placa, se for entre os capacitores. Então, o ômega é o que? 2πf, o F é a frequência da frequência da tensão, certo? Ou a frequência do campo elétrico, as duas estão associadas. E eu vou pegar pequeno exemplo só para calcular. Vamos supor que o campo elétrico seja 10 kV por metro e a frequência seja
é 1 MHz. Então, foi a frequência de 1 MHz. É frequência alta? Não. Não, é mais ou menos. Já é no domínio da dinâmica. Mas não é alta, não. Porque alta seria o quê? Giga, né? Você diz, olha, a frequência do celular é 2,5 GHz. Olha, o valor aqui, relativamente alto, dá uma alta densidade de corrente de deslocamento. Mas vamos pegar o E igual a 10 kV por metro. 10 kV por metro. Você diz, mas de onde é que vem isso aí? De onde vem do nada esse... Não. Se eu considerar uma tensão de 120 volts, 127 volts, a tensão normal no nosso sistema, 120, 127. E se eu pegar um capacitor com a distância entre as placas de 12 milímetros, é um valor que eu estou considerando aqui entre as placas do capacitor, um valor bem pequeno. O capacitor tem uma placa paralela, tem uma separação. Se você dividindo 120 por 12 milímetros, você tem esse o módulo dele, 10. Então aí eu dou o exemplo de onde eu tirei esse número do E. Aí você diz, não, agora tá bom. Eu quero só o JD. Então depois a gente... não, só o JD. JD é suficiente. Então, como eu falei, o JD é a derivada no tempo do E vezes E. Vamos pegar o vácuo. Por que o vácuo? Porque no vácuo, esse E é igual a ε0 vezes E relativo. Deixa eu passar um pouquinho no próximo slide. Então, ó, aqui, ó. Vamos pegar no vácuo. No vácuo, esse E que aparece aqui, ele é só o ε0. Ah, se fosse outro meio, aí tinha o ε relativo. Não tem, é o vácuo mesmo. Então, ó, o JD vai ser igual a 2πf vezes ε0 vezes E. Então, ó, frequência, a gente já falou que é 1 MHz. 1 MHz, então 1 MHz vezes 2π, eu assim configuro esse termo. Aqui ε0, permissivizado do vácuo, 8,85 vezes 10 a menos 12, vezes o quê? Vezes o quê? Vezes o E, né? O E é 10 kV, 10 kV por metro. Então, multiplicando isso tudo, você dá uma densidade de corrente de condução entre as placas do capacitor, você tem uma densidade de corrente aí de 0,5 ampere, né? Ou então 556. Você diz, é alta a corrente? É relativamente alta, né? 500 miliamperes, né? Meio ampere, né? Então para você ver, nessa frequência de 10 então, de 1 MHz, nessa frequência de 1 MHz, tá certo? Olha aqui, ó, nessa frequência de 1 MHz, com essa densidade de campo elétrico aqui, você tem essa corrente. Então, imagine o Faraday, né? Imagine o Maxwell. Ele veio a determinar o valor da densidade de corrente de deslocamento para essa alta frequência. Imagine se eles já pensavam, na época, uma frequência tão elevada como 1 MHz, né? Então, eu não sei, talvez sim, talvez não, mas é que a comprovação veio depois, com os experimentos de Hertz, né? Quando ele conseguiu transmitir um sinal usando uma radiofrequência elevada. Então, ele viu a comprovação dessa equação. Então, vamos passar para a última equação. Essa equação é semelhante à equação do fluxo sobre a superfície fechada do campo elétrico, que dessa vez vai ser para o campo magnético. Então, o fluxo magnético sobre o volume fechado é sempre igual a zero, porque você ainda não conseguiu isolar a carga magnética. Ela é sempre composta de dois polos, norte e sul, e estão juntos. À medida que o volume tende a zero, tem sempre um campo carga magnética composta do polo norte e do polo sul. Então, se esse fluxo produzido por um ímã, né,
tem de um lado o polo norte e o polo sul, ele entra de um lado e sai do outro, então o fluxo sobre a superfície fechada é igual a zero. Então ela fica assim, ó. Fluxo de D, densidade do campo magnético, sobre a superfície fechada qualquer, sempre é igual a zero. Você pode escrever assim na forma diferencial, divergente de H igual a zero ou divergente de B igual a zero. Depende do que você quer trabalhar. E essa parte aqui eu vou mostrar como até uma repetição as formas quase estáticas. Aqui a gente vai rápido. A forma quase estática é a forma válida para baixa frequência. Então, para baixa frequência, você não deve considerar o segundo termo, porque a variação do campo magnético sendo baixa, então você tem que aproximar que o rotacional de E é igual a zero, porque o dB/dt ele é muito baixo. Isso é uma aproximação. Para essa segunda equação, na quase estática, não influencia em nada. Você diz que divergente de D ou divergente de E é igual a zero, porque aqui não tem frequência, né? O que eu vou aproximar não tem frequência, então não tem mudança na equação. A quase estática, para a lei de Ampère, é a forma que existia antes, né? Você pode escrever rotacional de H igual a I, onde o I é a corrente de condução, certo? Então você pode escrever isso daí, essa daqui inclusive, ó, deixa eu até, ou rotacional de B igual a μ0I. Eu esqueci aqui de μ0I. Aqui eu posso incluir o μ0. Inserir símbolo. Vou pegar o Mi. Cadê o Mi? Então aqui o Mi0. Depois daqui eu tenho que colocar esse daqui subscrito. Vou pegar aqui subscrito, né? Depois eu coloco subscrito. Então, aí você diz, mas por quê? Por que apareceu μ0? Porque o B é μ0H. Então, se eu colocar substituir o H é o BZ sobre μ0. Então, ele fica aqui. Então, você pode ter o rotacional de H igual a J. Olha, J. Puxa vida, novamente aqui. Aí não é J. Pronto. Não, maiúsculo. Bom, tá aqui, ok. Beleza. Então, a forma quase estática. O que foi que variou aqui? Eu só apaguei o termo de corrente de deslocamento fora. E ficou só aqui a densidade de corrente de condução. Só isso daí mesmo. E a última, ela não muda também. Divergente de B igual a zero, ou fluxo de B é igual a zero. Deixa eu dar agora